abaixo de mim, e a gente fala sobre o que vem hoje do Kremlin, conforme Dmitry Peskov, o porta-voz do governo russo, disse que não era possível colocar a carroça na frente dos bois e que não havia tanta pressa para uma resposta. Eles ainda estavam coletando informações sobre o que fazer quanto a uma proposta de cessar-fogo. Muito bem, recapitulando e também trazendo as últimas atualizações do conflito, se eu falava no primeiro segmento do programa a respeito do secretário de Estado Marco Rubio, na mesma coletiva de imprensa, onde ele falou na Irlanda a respeito das tarifas, ele também falou a respeito da situação com o cessar-fogo. Claro, ele falava ali na condição de um negociador que voltava de Jeddah, na Arábia Saudita, onde se reuniu com altos oficiais da Ucrânia. Temos então Marco Rubio novamente. Vamos então ouvir o que ele falou a respeito do progresso com o cessar-fogo. Vamos lá, eu trago para vocês a tradução. Eu lembro todos e volto ao ponto de que o desejo do presidente aqui é ter uma paz duradoura na Ucrânia. Ele quer que os tiros e as mortes parem, não só por 30 dias, não só por 60 dias, mas permanentemente. Para fazer isso, ambos os lados têm que sentar na mesa. Estamos felizes que os ucranianos tenham concordado em fazer isso. Agora, depende da Rússia dizer sim. E se a Rússia disser sim, então isso é uma notícia ótima e iremos começar esse processo e fazer tudo o que pudermos para avançar esse processo. Se eles disserem não, então, obviamente, vamos ter que examinar tudo e descobrir onde estamos no mundo e onde estão as atenções. Se eles disserem não, então vai nos dizer muito sobre qual é a mentalidade e quais são os objetivos deles. Muito bem, ouvimos então o secretário de Estado americano Marco Rubio falando hoje mais cedo. Como eu disse, ele falou isso na volta das conversas então em Jeddah, na Arábia Saudita, onde se reunia com negociadores de alto nível do governo da Ucrânia. O lado ucraniano, lembrando, concordou ontem com um cessar-fogo de 30 dias proposto pelos Estados Unidos, enquanto os negociadores do lado ucraniano vinham para a reunião com uma proposta de um cessar-fogo somente no ar e no mar. Os Estados Unidos propuseram então um cessar-fogo completo, incluindo nas linhas de frente de 30 dias, conforme se progride para tentar negociar como manter essa paz e como se desdobra uma negociação para uma paz permanente. Hoje mais cedo, Dmitry Peskov, então, o porta-voz do Kremlin, disse, respondendo a perguntas sobre essa resposta, que não havia pressa para antecipar as coisas, basicamente, em termos coloquiais brasileiros, que ele não colocaria a carroça na frente dos bois. Disse que aguardavam detalhes prometidos pelos Estados Unidos quanto a conversas e que havia conversas agendadas. Nós temos aqui o jornal russo que trouxe, então, a pergunta para ele e a resposta que veio à imprensa. Claro, o jornal se chama Kommersant, aqui está no alfabeto cirílico, mas a matéria é a respeito, então, da resposta dele à imprensa. Ele disse que aguardavam detalhes prometidos pelos Estados Unidos, como eu disse que havia conversas agendadas. Enquanto havia especulação de que conversas entre Donald Trump e Vladimir Putin, por telefone ou mesmo, quiçá pessoalmente, estavam sendo discutidas, não há ainda nenhuma confirmação disso, apesar de Dmitry Peskov ter dito que, se conversas de alto nível fossem necessárias, poderiam ser agendadas com brevidade. Marco Rubio, na sua coletiva, também reiterou que, enquanto ele não pode dar detalhes, há conversas de alto nível acontecendo em vários aspectos, em diversos setores, várias pastas dos governos dos dois países. Ainda hoje, a gente relembra também que, como saldo da reunião que houve ontem na Arábia Saudita, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, trouxe a confirmação, temos aqui a imagem dele, Donald Tusk trouxe a confirmação de que o auxílio militar americano, antes cancelado em meio a tensões depois daquela reunião desagradável entre Zelensky e Trump na Sala Oval, Tusk, então, o primeiro-ministro da Polônia, confirmou que o apoio militar voltou a fluir. A Polônia, claro, é um hub logístico por onde passa a maior parte do apoio militar que vai para a Ucrânia, em especial dos Estados Unidos, quase todo passa pela Polônia. Ele confirmou que os centros logísticos estão recebendo o apoio militar dos Estados Unidos e despachando para a Ucrânia, e isso voltou a ocorrer. O compartilhamento de inteligência já tinha sido, segundo oficiais americanos, restaurado, agora então volta de fato também o auxílio logístico e militar. Em mais atualizações do conflito, vale dizer que hoje mais cedo Zelensky falou à imprensa com a principal manchete que saiu da sua coletiva, sendo de que, depois que essa guerra acabar, em eventual cessar-fogo, progredindo, ele então também vai encerrar a lei marcial e realizar eleições de acordo com a lei do país. Essa foi uma crítica que houve por parte de Trump anteriormente, mas de que não houve eleições, de que ele já estava lá depois do seu mandato, mas legalmente, segundo a legislação ucraniana, Zelensky de fato impôs lei marcial devido à guerra
E sob lei marcial, não há eleições, a coisa está dentro do framework, da estrutura do arcabouço regulatório. Quanto à Ucrânia, ele disse então que, com o fim da lei marcial, haveria novas eleições. Conforme o cessar-fogo progride, a gente segue monitorando o assunto.